Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala, o pastor Carlos. Estamos aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os ouvintes. Glória a Deus, o Senhor que tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado em todo momento. Que o Senhor possa abençoar cada família. Glória a Deus, que o Senhor possa te suster neste momento, em nome de Jesus agora, que o Senhor mova no seu coração agora, que o Senhor te encha dessa ousadia do seu espírito em nome de Jesus, que o Senhor possa neste momento mover sobre o seu corpo, curar as tuas enfermidades, que o Senhor renove em nome de Jesus as nossas forças, que o Senhor dê força ao cansado, ao oprimido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nossa natureza humana é fraca e nós precisamos estar fortalecido no Senhor, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nossa natureza é fraca e está exatamente enxertada pela fraqueza do pecado, pela fraqueza dos sintomas, pela fraqueza do medo, porque há duas situações entre a fé e o medo. Ou nós andamos por fé, ou nós andamos por medo. Então, são duas circunstâncias que nós precisamos vencer. A Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. Quando nós temos a nossa fé em Deus, cremos que Deus está na nossa vida, meus irmãos. Glória a Deus. E que vai fazer nós passarmos por todos os obstáculos. As pessoas têm medo de tudo, né? Nós temos medo de tudo. Tudo. Então nós precisamos aprender a viver acima de todas as circunstâncias. Medo. As pessoas têm medo de ladrão, têm medo realmente do futuro, medo do desemprego, medo de morrer, medo de tudo. Tem pessoas que às vezes não saem de casa para viajar porque tem medo de passar mal. Então cria uma fobia. Então tem pessoas que realmente se escondem, medo da multidão, medo de estar no meio das pessoas. Tem gente até de comer no meio das vidas. Em São Paulo nós tínhamos uma irmã que realmente ela tinha medo de andar de elevador, medo de comer até em público. Mas Deus foi tremendo e passado um tempo, meus irmãos, aquela irmã foi liberta de todo este medo. E nós precisamos aprender uma coisa, precisamos nos livrar do medo. O medo começa. De repente você tem um sintoma de alguma coisa no seu corpo e de repente você começa a ficar com medo de ser alguma coisa. Não, eu estou doente, vou ficar mal, pode ser um câncer, pode ser isso. Então a tua mente e o medo já te levou você a pensar tantas coisas, meus irmãos. Pensou você até na morte. Vou morrer, o que vai ser da minha casa, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos. Você está preocupado com tantas coisas. Mesmo que a gente morrer, quem que vai cuidar dos nossos filhos? É Deus, meus irmãos. Então não se preocupe. Aleluia. Então tudo está na mão do Senhor. A nossa limitação aqui, meus irmãos, nós primeiros temos que cuidar da nossa fé. Glória a Deus, cuidar da nossa fé. Primeiro precisamos aprender a ter o medo. Então, aí a pessoa marca um exame para ir até o médico. Aí ela fica com medo e no exame dá alguma coisa. O medo. Ela só está andando por medo, meus irmãos, ela não está andando por fé. Até aí é o medo. O próprio Jó diz que o mais temia lhe aconteceu. O que mais temia lhe aconteceu. Então, o próprio Jó temia que algum mal viesse sobre a vida dos seus filhos. Então nós vemos que Jó era um homem realmente temente a Deus, aleluia, mas nós vemos que algo aconteceu na vida de Jó. Aí a pessoa vai para o médico, faz o exame, aí ela fica com medo de ter algum sintoma, de ter alguma coisa, meus irmãos. E aí vem o exame, e aí a pessoa tem algo. Aí, meus irmãos, aí vai desmoronar de vez. Aí o medo vai tomar conta. Eu digo, meu irmão e minha irmã, nós temos que estar preparados para tudo. Ainda que a notícia seja ruim, nós precisamos viver sem medo algum. Glória a Deus.
precisamos crer que basta o mal de cada dia, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós precisamos tirar todo o medo dentro do nosso coração. O medo, meus irmãos, ele nos paralisa. Meus irmãos, o medo realmente, ele tira toda a nossa ação e nós precisamos realmente nos encontrar em Deus para vencer todo o medo. Não podemos deixar o medo realmente vencer a nossa vida. Precisamos estar cheio dessa ousadia de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Amém? Porque se nós tivermos o medo, meus irmãos, o medo é o oposto da fé. O medo tira toda a tua ação, meus irmãos. O medo te estanca. Realmente o medo não deixa mais você entrar na presença de Deus como você tem que entrar. Você vai orar até com medo. Ora com medo. Senhor, não deixa eu morrer. Senhor, me ajuda. Clamamos. E muitas vezes não clamamos com fé. Estamos clamando com medo. Aleluia. Mas nós temos que entrar com fé na presença de Deus para lançar todo o medo fora. Precisamos tirar o medo fora dos nossos corações, meus irmãos. Então o medo, meus irmãos, ele tem que ser vencido. Nós vemos que Jesus, antes de enfrentar a crucificação, ele realmente falou para os seus discípulos para orar, para que não entreis em tentação. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras orando antes ali de ser tomado pela traição de Judas, para ser levado exatamente para a sua crucificação. E Jesus estava orando, ele dizia: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós vemos que Jesus venceu até suando gotas de sangue, meus irmãos. Ele venceu exatamente toda esta opressão que estava sobre a vida dele. Jesus sabia tudo o que ele tinha que passar. Jesus sabia que tinha que ser entregue, passar por toda aquela aflição dos açoites, até ser crucificado e derramado ali o seu sangue. Jesus até orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Meus irmãos, tudo que nós passamos aqui, nós temos uma edificação espiritual. Aleluia. Então, nós precisamos aprender a viver na bênção e precisamos aprender a viver nas aflições. O Senhor nos assiste em todas elas. Mas eu digo, a tua fé te livra das tuas aflições. A tua fé te cura. A tua fé te liberta. Mas passando pelas aflições, meus irmãos, ela não pode estancar a nossa fé. Ela não pode estancar a nossa ação. Porque o medo paralisa. O medo paralisa. O medo não deixa você fazer mais nada. O medo não deixa você tomar ação nenhuma. Em todas as áreas, meus irmãos. Às vezes a pessoa está com problema, com alguma enfermidade no seu corpo, ela perde a vontade de viver, ela perde o propósito de vida, ela perde o interesse por tudo, porque aquele medo e vai fazer exatamente ela germinar aquilo dentro dela, algo ruim, meus irmãos, porque o medo, ele é maligno, meus irmãos. O medo é totalmente maligno e nós não podemos realmente se entregar a esse medo, meus irmãos. E nós precisamos vencer o medo. Que jeito que nós vamos vencer o medo? Pela fé. Aleluia. Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, meus irmãos, confiar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e nos estribar no nosso próprio pensamento, meus irmãos. É tempo agora que Deus, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos professando uma fé, estamos andando com Jesus, mas vivemos uma vida de medo, meus irmãos. Não adianta nós tentarmos falar: o Senhor me conhece, Jesus nos assiste, Ele nos conhece, mas Ele quer uma posição sua, Ele quer uma posição de fé, Ele quer uma posição realmente que você lance esse temor fora de teu coração, aleluia, e confie nele. A fé, meus irmãos, faz você caminhar no meio exatamente de toda situação difícil. Não é para você parar, é para você caminhar. Porque se você parar e ficar prestando atenção no medo, meus irmãos, você não vai fazer mais nada. Você vai ficar encurralado. É isso que o inimigo quer. O medo te prendeu. A circunstância te prendeu. O medo virou um leão na sua vida. Eu digo para você, você é dominado por aquele que você acha que é mais forte. Você é dominado por aquele que você acha que é mais forte. Se você acha que essa enfermidade ou essa situação de medo que está na tua vida é maior que Deus,
meu irmão. Agora, quando nós realmente estivermos vivendo, e maior é o que está em nós do que está no mundo, quando nós fizermos de Deus maior que todos os problemas, que todas as enfermidades das nossas vidas, aleluia, que vou continuar andando, vou continuar vivendo, não vou tirar a alegria do meu coração em momento algum, não vou tirar a certeza do meu coração em momento algum, ainda que a minha carne minta, ainda que os meus sentimentos mintam, eu vou andar firme no Senhor, porque Ele que cura a minha carne, Ele que cura o meu físico, Ele que cura a minha mente, Ele que cura a minha alma, aleluia. Vou andar alegre, porque você vê que a primeira coisa que as pessoas, quando estão com medo, elas se abatem, elas se encolhem, elas se escondem, meus irmãos. Ela tenta se mostrar para todo mundo a sua ferida, a sua ferida. Todo mundo olha para uma pessoa, você olha aquela pessoa abatida, desconsolada, sem vida, enfraquecida, meus irmãos. Aí nós vemos que o medo está reinando. Mas é tremendo, meus irmãos. Quando você pega uma pessoa passando por situações difíceis e você olha para ela e ainda ela tem alegria, porque ela diz, não importa o que pode acontecer com o meu corpo, com o meu físico, mas eu estou alegre porque eu tenho o Senhor na minha vida, glória a Deus. Nós temos que lançar o medo, meus irmãos. Ora, vivemos com Jesus, precisamos viver com o Senhor. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, no momento da sua fraqueza, quando ele tinha ali um espinho na sua carne, ele orou ao Senhor por 3 vezes, e o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta. Não adiantava Paulo realmente ficar chorando ali, porque o Senhor está dizendo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu digo, minha irmã, você vê que quando nós estamos com medo, ele nos abate, ele nos enfraquece. Uma pessoa enferma, ela está fraca, ela está sem esperança, ela está sem vontade, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz, não te mostre fraco no dia da tua angústia, não te mostre fraco no dia da tua adversidade. Nós não podemos nos mostrar fraco neste momento, meus irmãos. Temos que levantar. Pastor, mas você não sabe o meu estado interior. Deus não está falando qual seja o teu estado, não importa. Mas ele diz, tudo é possível aquele que crê. Não se entregue à tua fraqueza, não se entregue ao medo. Viva a tua vida mais ousado ainda de quando você estava bom, porque você está bom, é só um sintoma que está dentro de você. E eu digo, nós temos que andar com Jesus com fé, aleluia. O apóstolo Pedro era um homem até ousado. Muitas vezes nós somos ousado na nossa natureza humana. Sabe o que é ousadia na nossa natureza humana? Uma pessoa atirada, ousada. E Paulo era um homem ousado, atirado. Ele estava até pronto para tirar da espada ali e lutar por Jesus. Era um homem que, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, teve a ousadia exatamente de dizer, se é tu mesmo, diga que eu vou até ti. Ele teve a ousadia exatamente de ir para Jesus andando sobre as águas. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos ousados na carne. Mas tem hora, meus irmãos, que quando Jesus foi preso, o próprio Senhor Jesus já tinha revelado a Pedro que antes que o galo cantasse, ele ligaria 3 vezes. Nós vemos que aquele homem que estava ousado na carne, mas quando ele vê Jesus exatamente sendo preso, pelo medo ele nega Jesus. Porque Pedro, ele andava com Jesus. Nós vemos que esses homens viveram um tempo integral com Jesus, mas ainda, meus irmãos, havia um medo dentro dos seus corações. Eu digo, quantas pessoas estão caminhando com Jesus há muito tempo, mas ainda há um medo. Ao medo do mundo, ao medo das coisas. Meus irmãos, tantas situações nos trazem situações que podem nos levar ao medo. Mas nós não podemos deixar o medo dominar, meus irmãos. O medo não pode dominar as nossas vidas. Nós temos que vencer o medo. Quem vence o mundo? Porque o Senhor diz, no mundo tereis aflições. O mundo, meus irmãos, é um mundo de aflição. Nós não temos descanso nesse mundo, meus irmãos. E o nosso reino não é daqui, nós somos peregrinos, meus irmãos. Estamos vivendo no reino, um mundo cheio de aflições. E no mundo não tem paz. E no mundo não vai ter paz.
O mundo vai se perturbando e vai se perturbando até vir o fim. Mas nós somos separados para andar com Jesus. E o Senhor diz: não tema aquele que possa matar o corpo. Não temas coisa alguma, meu irmão. O que é maior é a vida do que o próprio corpo. Nós precisamos exatamente estar vivendo com Deus, aleluia. Temos a circunstância, muitas vezes a pessoa tem um câncer dentro dela, tem algum mal dentro dela, que às vezes o médico pode falar: olha, minha irmã, meu irmão, o médico pode dizer para você: olha, o teu caso é sério, se continuar desse jeito você vai ter poucos dias de vida. E aquilo vai te abater, aquilo vai te corroer por dentro. Você perdeu toda a esperança, porque alguém falou: olha, acabou a tua vida. Mas não foi Deus que decretou exatamente os teus dias, meus irmãos. Foi o exame. E você não tem, meus irmãos, precisamos sim realmente crer que ali foi diagnosticado alguma coisa. Mas nós temos o Deus, meu irmão e minha irmã, que opera o milagre. Nós temos um Deus que cura, mas o Senhor diz, aleluia, não deixe esse medo dessa circunstância te tomar, mas viva cada dia exatamente na fé, viva com alegria, aleluia. O Senhor diz: fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque quando as pessoas vierem até você, você vai falar: vai tudo bem. Deus está comigo. Mas você não tem que falar isso da boca para fora, mas o teu coração tem que estar com louvor, glória a Deus, porque todos os nossos dias são do Senhor, porque os nossos dias estão na mão do Senhor. O salmista dizia que os dias dele estavam na palma da mão do Senhor, glória a Deus. O Senhor é o Deus de vida. É o Deus que tira e que acrescenta, glória a Deus. E nós precisamos entrar e andar com o Senhor, aleluia, porque o Senhor, Ele nos assiste nas nossas aflições, mas Ele sonda os nossos corações para ver se a nossa fé, a nossa confiança está nele, glória a Deus. E é tremendo, meu irmão, que a fé, quando Jesus diz tudo é possível aquele que crê, quando a tua fé, meus irmãos, está ligada em Deus, aleluia, quando o poder de Deus é maior dentro de você, e tudo aquilo que possa te trazer medo, aleluia, é quando Deus começa a mover exatamente sobre a tua vida, a tua certeza em Deus, a tua certeza que você passa por toda essa circunstância, e que dias melhores virão, glória a Deus, que você não vai interromper nada da sua vida, que você vai continuar pela fé, glória a Deus, porque tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes não entendem que muitos de nós somos motivadores. Deus nos usa como motivadores na vida dos outros, meus irmãos. Imagina que Deus te levanta para você ser um motivador, aleluia, aquele que vai levar esperança, porque Deus vai usar as nossas vidas para levar esperança para as pessoas. Deus vai usar as nossas vidas, a tua vida. Talvez você tenha uma família, talvez você é aquele que leva uma mensagem de fé ao coração das pessoas e de repente você é cometido por alguma situação que tenta bater com medo e você realmente recua, você se aflige e realmente você perde a esperança. E muitos do que se alimentavam da esperança que você dava ficaram parados, chocados. Jesus, por todos em qualquer momento, nunca parou, mesmo no Monte das Oliveiras orando, no qual ele sabia que tinha que vencer aquela circunstância que o rodeava, aquela opressão, mas Jesus estimulava os seus discípulos a orarem para que não caíssem em tentação. Jesus continuou orando ao Pai até ser fortalecido pelo Espírito Santo para enfrentar a morte da crucificação e derramar o sangue ao nosso favor. Então, meu irmão e minha irmã, você tem que vencer exatamente todo o medo, porque é através da sua vida. E eu digo, ainda que você tenha um espinho na carne, ou que não tenha um espinho da carne, você vai viver do mesmo jeito, crendo no Senhor. Não deixe as coisas mudarem dentro do seu coração, não deixe a certeza mudar dentro do seu coração, aleluia, porque o nosso Redentor vive e nós podemos crer no amanhã e vamos crer no amanhã, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida, a tua fé vai te curar, a tua fé vai te salvar, aleluia. Ande
Eu digo, se você andava com fé, eu digo, acrescenta mais a fé no teu coração agora. Se disponha a falar da glória, do poder de Deus na sua vida. Aleluia. Deus vai te usar muito mais exatamente neste momento, glória a Deus, porque você vai mostrar para as pessoas que não é o medo, que não é essa circunstância que vai te tirar e vai te separar do amor de Deus. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Nem a morte, nem o que há por vir, nem os anjos. Nada pode nos separar do amor de Deus, meus irmãos. E o amor é o amor de fé. Às vezes a nossa carne fica um pouco dolorida, enferma, mas nós temos um Deus que basta uma palavra para que você seja curado. Então caminhe com fé, caminhe com esta ousadia. Aleluia. Nós vemos que Pedro, um homem ousado, quando Jesus disse para que Jesus mandasse ele ter com ele por cima das águas, e o Senhor disse para que Pedro viesse, nós vemos que Pedro desceu do barco e ele deu uns passos para ir ter com Jesus. Nós vemos que Pedro teve essa ousadia de andar sobre as águas, mas nós vemos que quando realmente Pedro ele sentiu o vento, e realmente ali entrou o medo, e ele foi tomado por aquele medo e ele afundou. Muitas vezes nós estamos andando com Jesus, meus irmãos, como Pedro começa a dar os primeiros passos sobre as águas. Começamos a andar no sobrenatural, mas de repente vem o medo. O medo faz a gente afundar, meus irmãos. O medo faz a gente afundar na nossa saúde. O medo faz a gente afundar em tudo, meus irmãos. Quantas pessoas estão aí num propósito até de Deus, e temos que vencer porque o medo paralisa. O medo paralisa as tuas atividades. O medo paralisa exatamente, estanca você para você não fazer mais nada. E agora? O que vai ser de mim? Porque você só está olhando a circunstância do vento, da tempestade. Enquanto Pedro só estava olhando para Jesus, o vento existia, a tempestade existia, mas Pedro olhou para Jesus. Aleluia. E naquela ousadia, quando ele pediu para que o Senhor dissesse para ir ter com ele, ele começou a dar os primeiros passos sobre as águas, meus irmãos. Porque ele estava olhando para Jesus e crendo, mas quando ele observou o vento, meus irmãos, e deixou ser tomado pelo medo, ele naufragou. Eu digo, meu irmão e minha irmã, o vento está aí, a tempestade está aí, mas os teus olhos têm que estar firmes no Senhor Jesus. E você tem que caminhar como Pedro andou. Aleluia. Imagine andar sobre as águas, meus irmãos. Nós não temos condições de andar sobre as águas pelas plantas dos nossos pés, sem nada, meus irmãos. Não temos condições de andar naturalmente sobre as águas, mas Pedro deu os primeiros passos, meus irmãos. E eu digo, tem situações na sua vida, meus irmãos, que está sem fundamento, está sem um firme fundamento. Você não tem aonde se firmar. Você não tem aonde se firmar. Você não tem aonde buscar socorro. Parece que a tua circunstância não tem saída. Imagina um homem no meio do mar. O que você faz no meio do mar? Nada. Imagine Jesus que estava orando e de repente ele vai ter com os seus discípulos no meio do mar andando sobre as águas. Você só pode chegar num outro barco pelas águas, no meio do mar, com outro barco, ou de algum outro jeito que flutue. Mas Jesus estava andando sobre as águas. Imagina que Pedro vê Jesus andando sobre as águas no sobrenatural, e ele quis ir ter com Jesus. Aleluia! O Senhor está no sobrenatural, meu irmão. Aleluia! O Senhor está nas nossas vidas no sobrenatural, meu irmão e minha irmã. E Ele quer que realmente você desça desse medo e caminhe com Ele nessa ousadia. Glória a Deus. Mas o Senhor diz para que você realmente não observe o tempo, não observe o vento, não observe a circunstância, continue caminhando nesta vida, olhando para o Senhor. Não olhe para a tua enfermidade, não olhe para o exame, não olhe para as circunstâncias que estão aí assolando o mundo, mas olha para o Senhor Jesus, porque o Senhor, glória a Deus, vai te tirar do meio desse maremoto. Jesus, Ele te liberta. Jesus faz você sair de todas essas aflições, mas o Senhor diz, não importa qual a tua circunstância, continue caminhando com fé. Mas está tudo fechado, está tudo difícil, mas eu digo, com Jesus você passa toda a dificuldade, com Jesus você passa, meu irmão, minha irmã, tempo, não pare,
Continue caminhando. Pastor, a minha casa está totalmente numa opressão. Eu digo, continue caminhando no meio dessa tempestade, no meio da tua casa. Aleluia. Porque você realmente é a coluna. Não deixe a coluna afundar, meus irmãos, porque quando nós somos a coluna, glória a Deus, é através de nós que Deus vai erguer os da nossa casa, os da nossa família. Deus não quer que você realmente naufrague. Deus não quer que a sua esperança se perca. Mas Deus está falando para você: levanta com ousadia, levanta com ânimo, levanta com amor, aleluia, coloca esse rebanho para frente, aleluia. Mesma coisa, que parece que o pastor está enfermo, e parece que as ovelhas estão todas abandonadas, mas o Senhor diz, ainda que o pastor esteja ferido, meu irmão, aleluia, ele levanta com o seu cajado, glória a Deus, ele vai até o final. Jesus estava ferido, mas ele levou o seu rebanho para ser salvo, glória a Deus, porque nós somos salvos pelas suas feridas, aleluia. O Senhor Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, glória a Deus, levou sobre ele o castigo que nos trazia paz, ele levou sobre ele o nosso cativeiro, e nós precisamos viver para ele, crendo nele, glória a Deus, que ele já fez todas as coisas ao nosso favor. Glória a Deus, o Senhor tem abençoado o seu povo, e o Senhor diz, anda comigo por fé, não ande olhando a circunstância, não olhe o vento, mas olha para o Senhor, o autor, o consumador da tua fé. O Senhor diz, não deixa mais um medo nenhum entrar na tua vida, ainda que tudo pareça que esteja o contrário, ainda que o rebanho seja arrebatado do aprisco, meus irmãos, ainda que o fruto do oliveira minta, mas nós vamos continuar confiando no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, meus irmãos. Ainda que tudo foi arrebatado da tua vida, parece que você perdeu tudo, parece que você não tem mais um centavo na tua vida, mas você tem o Senhor, glória a Deus, que abre o caminho, glória a Deus. O Senhor, que ainda que você esteja no deserto, ainda que o Senhor diz, aleluia, para você cavar poços nesse deserto, que Deus vai fazer sair água. Meu irmão, minha irmã, creia, não pare, não desanime. O inimigo quer que você desanime, quer que você pare, e tem gente que o Senhor levantou para estar pastoreando, e parece exatamente que a tempestade passou e limpou tudo. O Senhor diz, não olhe pelos teus olhos, mas olhe para aquilo que Deus vai fazer. Glória a Deus, continue caminhando, continue levando as ovelhas, continue levando a sua família pela fé, meu irmão e minha irmã, não pare, não pare. Parece que tem circunstância que veio para nos tirar do objetivo de Deus, porque o inimigo quer que você olhe para o teu medo, o inimigo quer que você fique olhando para a tua enfermidade, o inimigo quer que você olhe exatamente para a tua miséria, para a tua dificuldade, para as tuas dívidas, mas o Senhor diz para ti, ande por fé, busque no Senhor, porque Deus muda o cativeiro, Deus cura a tua carne, glória a Deus. É tempo de alegrar o nosso coração, estar firme no Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha mover agora no coração desses irmãos, meu Pai, que eles têm que andar exatamente, Senhor, cheio da tua presença, firmes, alegres em todas as circunstâncias, meu Pai, alegres dentro desse calabouço, alegres, firmes dentro desse poço, meu Pai, porque tu és o Deus, Pai amado, que faz sobressair a tua luz, Pai amado, na vida deles, Pai, e resgata sobre eles, Pai amado, ó Senhor, de todas essas enfermidades, de todo este mal. Senhor, abençoa essas vidas, abençoa essas almas, enche eles da tua presença. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor toque naqueles que estão enfermos agora, que em nome de Jesus toda enfermidade que está sobre este corpo, do alto da cabeça, planta dos pés, que o Senhor possa remover, Senhor,
curar, libertar, meu Pai, socorrer esses que estão aflitos, Senhor, o povo que está no deserto, um povo, Senhor, que não está vendo água, um povo que está sedento, Senhor, mas Tu és o Deus que derrama água sobre os sedentos, Pai amado, Tu és o Deus que alimenta o povo faminto, Senhor, Tu és o Deus, Pai amado, que faz a semente, Pai amado, crescer até em lugares difíceis, Pai, até no deserto, que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Levanta, não fique mais prostrado, anime teu coração, aleluia, não é para você parar e ficar chorando a tua morte, não. Amém? É para você realmente ficar alegre, porque Deus acrescenta os dias de vida na nossa vida. Tem gente que gosta de ficar, ai, eu tô tão doente, ai, fica lá se compadecendo da sua própria enfermidade. Meus irmãos, levanta, anima, glória a Deus. Temos que realmente fazer a luz do Senhor sobressair sobre as nossas vidas, que você está cheio de ânimo, cheio de vida, amém? Glória a Deus, alegra o teu coração, vai lá no mural, deixa um recado, glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus, fica na paz, em nome de Jesus, amém.